Foi a mais importante revolta escrava que ocorreu na Bahia em 1835 e entrou para a história como a Revolta dos Malês. Durante o período regencial, 1831 até 1840, houve as famosas rebeliões regenciais. A Revolta dos Malês foi uma rebelião regencial. Sociedade Baiana de 1800 foi comparada com um casarão que existia no centro de Salvador, um casarão de 3 andares, que era um mini-retrato da sociedade, porque no último andar vivia-se um homem branco de 50 e poucos anos, casado com e era um alto funcionário público e fiel ao catolicismo. A religião oficial do Império Brasileiro era o catolicismo. No andar do meio vivia-se um mulato, alfaiate, ele e sua esposa, e no porão desse casarão viviam-se os africanos libertos, Manuel Calafate e Aprígio, ambos de origem Yorumbá. Yorumbá são povos africanos que vivem na África Ocidental, vivem na Nigéria, no Benin, no Togo e foram trazidos para o Brasil como escravizados. Yorumbás eram chamados na Bahia pelo nome de Nagô. Os Nagôs eram o nome dos Yorumbás na Bahia. Para os africanos, sobrava o porão da sociedade. Eram discriminados, explorados, vítimas de racismo, porém eles mantinham vivas suas tradições e suas religiões. E nos arredores da Bahia, nas matas, nas florestas, nos rios, cultuavam seus orixás nagôs, seus vudus gegês e até seus ancestrais bantus. Daí surge uma nova religião na Bahia, culto malê. O culto malê é um sincretismo porque ele unia elementos religiosos africanos com os princípios contidos no Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Quem eram esses malês? Malês eram os africanos muçulmanos da Bahia, de quaisquer etnias. A própria palavra malê vem de imale, e que em Yorumbá significa muçulmano. Então, quaisquer africanos muçulmanos na Bahia eram malês. O que significava ser um malê? Os malês tinham sua cultura própria, usavam seus amuletos, usavam suas bolsas com mandingas, que eram orações retiradas do Alcorão, e usavam também camisolas grandes na cor branca, os famosos abadás. Mas ser malê significava um ato de rebeldia, porque eles estão aprendendo a ler e a escrever, em uma época que só a sociedade brasileira era analfabeta. E o outro ato de rebeldia era que os malês não cultuavam o catolicismo, que era a religião dos senhores de escravos. Os malês se negavam a comer as sobras, os restos de comida dos senhores de escravos. Era um domingo, dia de Nossa Senhora da Guia, e os africanos sabiam que haveria uma festa no bairro do Bonfim, a 8 quilômetros do centro de Salvador. Era também uma data que marcava o fim do Ramadã. Alguns dias antes de acontecer a revolta, alguns amigos de Licutã prometeram para ele que iriam libertá-lo para sempre. Porém, Esse movimento foi denunciado de uma maneira bastante peculiar. No sábado, 24 de janeiro de 1835, o malê Vitório Sulê sumiu de sua casa. Sua esposa, preocupada, foi até a casa de Manuel Calafate, um dos líderes dessa revolta malê. Eles não comiam nem carne de porco e jejuavam nas sextas-feiras. Um mês por ano, os malês faziam uma dieta especial, que é conhecido o mês de jejum muçulmano. Os malês se reuniam para aprender a ler, escrever e decorar versos do Alcorão. E nessas reuniões, os mestres malês eram conhecidos por alufás, eles que ensinavam leitura e religião para os seus fiéis. O alufá malê mais conhecido era um nagô, chamado Licutã, um Yorumbá que veio da África como escravizado. Chegando aqui, ele foi batizado como Pacífico, e os colonizadores queriam fazer esses escravizados esquecerem do passado, de suas origens, famílias, histórias, de tudo. Por isso, trocavam seu nome por um nome português. Para os africanos, isso era muito triste, porque o próprio nome já conta a história da pessoa. Licutano era um escravizado que trabalhava em um cais de Salvador enrolando fumo. Seu dono era o médico Dr. Varela. Dizem que ele era cruel. Ele tinha uma dívida com os frades carmelitas. Os amigos de Licutã lhe ofereceram uma boa quantia para comprar a alforria dele. Mas o médico preferia manter a dívida e o escravizado. Tudo por orgulho. Os frades carmelitas processaram o doutor Varela e a justiça deu ganho de causa para os frades.
O escravizado Licutã deveria ser leiloado, e o dinheiro seria entregue aos carmelitas. Curiosamente, até o dia do leilão, o escravizado Licutã deveria ficar na cadeia, sem ter feito nada. Recebia visitas diariamente, e um outro alufá, Luís Sanin, levava até comida para ele. Centenas de africanos sentiram-se feridos com a prisão injusta do pacífico Licutã. Qual foi o estopim da revolta dos males? Enquanto Licutã estava preso, ocorreu outro fato que revoltou ainda mais os africanos. Os malês estavam reunidos no fundo de uma casa, celebrando e fazendo rituais religiosos. O inspetor do quarteirão invadiu a casa, acabou com a festa religiosa, denunciou para a polícia e a justiça mandou destruir a casa e incendiar. Nem todos os que vão se revoltar serão malês. Havia africanos de outras religiões que queriam muito e esperavam por dias melhores. Quem atendeu foi uma outra negra que disse: "Você verá seu marido." Quando os africanos forem donos da Bahia, a esposa correu para contar para a comadre, e a comadre levou a notícia aos brancos poderosos, que por sua vez denunciaram a juiz de paz, e o juiz de paz relatou o ocorrido ao presidente do província, que finalmente os levou aos ouvidos do chefe de polícia, e às 1h30 da manhã de 25 de janeiro, uma patrulha policial preparada para roubar a casa de Manuel Calafate, quando de repente saíram cerca de 60 africanos gritando: "Mata soldado, viva Nagô!" Nesse momento explodiu a revolta dos males. De início, os rebeldes se encaminharam para a delegacia para libertar o alufá de Pacífico Licutã. Essa revolta vai terminar com esses rebeldes indo em direção ao quartel Calavaria. Fizeram um ataque desempregado porque os governos usavam pistolas, garruchas e era uma luta bem desigual durante mais de 3 horas. Os africanos enfrentavam as forças policiais e tinham os objetivos bem definidos: conquistar a Bahia por fim na exploração, a opressão e racismo. Qual foi o desfecho da revolta dos males? Cerca de 50 africanos morreram dias depois devido aos ferimentos. No domingo de manhã, dia 25 de janeiro do mesmo dia, vários africanos entraram algemados na mesma delegacia que estavam Pacífico Licutã. Aos velhos. Licutã baixou o rosto e chorou, mas ao mestre Licutã não se deu por vencido, porque durante o interrogatório, que ele era um dos líderes, não revelou o nome de nenhum discípulo, de nenhum companheiro. E sufocada a revolta, o governo começou a vingança. Patrulhas noturnas espancavam africanos e até assassinavam por estarem nas ruas. Após as 8 horas da noite, qualquer objeto africano era apreendido. E uns 2 meses depois, saiu a sentença: os negros libertos deveriam ser enviados de volta para a África.